vamos entender algumas das principais manifestações dessa cultura material, como a cerâmica, a tecelagem e as construções. Bom, a cerâmica é uma das formas de expressão artística mais antiga entre os povos indígenas brasileiros. Muitos grupos produziram peças de cerâmica que não só tinham uma função de ser usadas, a função utilitária, para armazenamento de alimentos e de água, mas além disso, eles serviam como elementos simbólicos e de rituais. Um exemplo é a cerâmica dos Marajoaras, povo que habitava a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. As suas peças eram decoradas com padrões geométricos e formas de animais, que revelava a estética mais detalhada e cheia e muito rica em simbolismos. As urnas funerárias marajoaras, por exemplo, eram usadas em rituais de enterramento e tinham desenhos que representavam a crença na vida após a morte. Então, outro exemplo de cerâmica indígena pode ser encontrado entre os Tupi-Guarani, que produziam potes, tigelas e potes, potes, tigelas e jarros para armazenamento de alimentos. Essas peças eram simples e muito funcionais, mas muitas vezes eram decoradas com padrões que refletiam a visão de mundo que eles tinham. A tecelagem era uma prática muito comum entre os povos indígenas brasileiros, principalmente entre aqueles que viviam nas regiões onde tinham muitas fibras vegetais, como a palmeira e o cipó. Então, entre os Tupinambá, por exemplo, a tecelagem era uma habilidade muito importante, usada ali para produzir rede, cestos e esteiras. As redes de dormir, conhecidas como hamacas, feitas de fibras vegetais, elas não só serviam para o descanso, mas também eram muito importantes, eram essencial para o transporte de objeto e para a caça. Os Carajá, que habitavam ali a região do rio Araguaia, eles são famosos pelas suas bonecas de cerâmicas, chamadas Riti-Chocô, que eram vestidas com tecido colorido feito de algodão tingido. Acho que até hoje você já deve ter visto alguma dessas bonecas como elemento de decoração. Esses tecidos eram usados tanto para adornar os bonecos, quanto também para criar roupas e enfeites para os próprios indígenas vestirem. A tecelagem entre os Carajá não era apenas uma atividade econômica, mas também era uma forma de expressão da cultura que conectava muitas gerações através dos padrões e das técnicas que eram passadas de mãe para filha. As construções dos povos indígenas brasileiros eram muito adaptadas para o clima e também para as necessidades de cada grupo. Como eu falei, inclusive, para aqueles que eram nômades, ou sedentários, com certeza influenciava muito na técnica de construção. Isso tinha uma grande influência. Muitas das técnicas de construção, conhecidas como utilizadas nas palhoças, elas eram extremamente sustentáveis porque usavam material natural, palha, madeira, o barro, que acaba sendo renovado e causa pouco impacto ao meio ambiente. As palhoças dos povos do litoral, como os Tupi-Guarani, eram construções bem feitas, de madeira e coberta por folha de palmeira. Essas casas comunitárias eram projetadas ali para abrigar muitas famílias e eram abertas nas laterais para poder permitir a ventilação. Então, tinha uma adaptação também ao clima quente e úmido do litoral. As construções indígenas, como as palhoças, eram feitas para durar, mas também para ir se decompondo naturalmente ao longo do tempo, para criar ali uma harmonia com o ciclo natural do meio ambiente. Na Amazônia, a habitação dos povos ribeirinhos eram construídas em palafitas, já ouviu falar? As casas eram elevadas sobre estacas de madeiras para evitar alagação durante as estações da chuva. Ficava elevado ali no rio, eram bem leves para poder permitir a reparação e a reconstrução após as enchentes, que muitas vezes essas casas eram inundadas por conta das enchentes. Então elas ficavam numa altura que quando o rio subia, dava direto no chão da casa. E utilizava também materiais encontrados na própria floresta, como o açaí e o buriti. Eram materiais utilizados, muitas das madeiras, utilizado dessas vegetações para construir essas casas. Um fato curioso é que muitas das técnicas de construção indígena, como o uso de palha, madeira para cobertura e parede, eram muito eficientes em termos de conforto térmico. Por quê?
porque essas técnicas permitiam que as construções permanecessem mais frescas durante o dia e acabassem retendo um pouco mais de calor durante a noite, sem a necessidade de materiais na época que não eram industrializados, nada, claro. Então, essa habilidade de construir casas adaptadas ao ambiente natural reflete aí o profundo conhecimento dos povos indígenas sobre o clima também e também sobre a ecologia da região que eles viviam. Então, eles já utilizavam materiais ali da região adaptados para poder, como eu falei, manter durante o dia as casas, essas construções mais frescas e durante a noite com um pouco mais de calor. A arte e a cultura material indígena estavam muito ligados ao cotidiano dessas comunidades, como você está vendo. A cerâmica, a tecelagem, a construção não eram apenas formas de expressão estética, mas também eram uma parte muito importante da sobrevivência da vida social dos povos e o bem-estar também. Esses objetos, essas estruturas tinham função prática, não só quanto à questão cultural, tinha função prática, o armazenamento, o transporte, o abrigo confortável, o abrigo mais confortável possível, e além disso, carregava também os significados simbólicos e espirituais. Então combinava a necessidade com a preservação cultural. Por exemplo, a cerâmica decorada com padrões geométricos, como eu falei, não servia só para armazenar os alimentos, era também para conectar o usuário ao mundo espiritual através dos símbolos, desenhos que tinham ali a representação das crenças religiosas. E da mesma forma, as redes, os tecidos com figuras naturais, não era só para cama, mas também como parte de um ritual e tradições que ia passando de geração para geração.